Me conta, o que que você sabe e faz gostoso? Ixi, O que você faz gostoso que ninguém sabe? Conta aí. Olá, eu sou Adriana Souza e esse é o segundo episódio do Quem Pode, Sabe e Faz Gostoso. E o meu convidado de hoje, nada mais, nada menos do que o Sidney Lemos, famoso Bronca. Ele está aqui e vai nos contar um pouco do que ele pode, sabe e faz gostoso. Sidney, eu conheço você de uma longa caminhada, tenho uma admiração imensa pela sua pessoa, pela sua história profissional. A gente se conheceu anos atrás, quando você dirigia uma Kombi. Era sempre um moço lindo, tímido naquele tempo, né? Mas meio calado, mas sempre solícito e presente. Me conta um pouquinho dos poderes que você adquiriu na sua caminhada até tornar-se o Bronca, que todo mundo conhece hoje. Adriana, primeiro eu quero agradecer o convite, estar aqui com você, compartilhando esse momento, dessa mesa aqui, né? E desejar a você todo sucesso nessa caminhada, nesse projeto, né? Que eu acho muito bacana. Nós temos que nos inovar. E é isso que eu estou vendo em você. Então, parabéns, né, por esse programa. E eu tô aqui para que você possa me explorar. Ai, que delícia! Né? Em relação às perguntas, o que pode, o que não pode, né? Vamos lá. Muito bom. Então, me conta quais são os poderes que você adquiriu nessa sua jornada, que contribuíram para que você se tornasse a pessoa conhecida que é hoje na nossa região, que trabalha muito, várias horas do dia e que com certeza inspira pessoas, né? Sem dúvida. Eu primeiro, eu agradeço a Deus, né, pela oportunidade que Ele me deu. Venho de uma família muito simples, mamãe empregada doméstica, papai mecânico, e sempre me dediquei muito àquilo que eu decidi fazer na minha vida. Comecei muito cedo, eu já fui, bem brevemente, fui engraxate, vendedor de picolé, boia fria, servente pedreiro, chapeiro, tratorista. Aí depois chegaram algumas oportunidades, né, para trabalhar em rádio, né, e aí eu comecei a galgar e sempre falando, eu quero ser o melhor, eu vou procurar ser o melhor. E uma coisa interessante que eu coloquei na minha cabeça, eu nunca falei eu vou querer ser o melhor, mas eu vou passar por cima de alguém ou vou usar alguém de trampolim. Então eu tenho isso muito comigo porque veio de uma criação dos meus pais, dos meus avós, né, principalmente da minha, como eu sou descendente de italiano, o meu nono, que era um exemplo também de vida, e a minha avó também, que sempre me ensinaram o caminho do bem. Então eu cheguei, né, vamos dizer assim, aonde eu cheguei, muita dedicação, né, eu acho que respeito ao próximo, humildade, né, nós temos que sempre nos reinventar. Eu sempre acordo de manhã, eu faço a minha oração, agradeço a Deus e peço, Deus, eu quero ser melhor que o ontem, eu quero ser melhor para que eu possa, como pai, como amigo, como profissional, me dedicar ao máximo àquilo que eu faço e continuo aprendendo a fazer. Não é porque você chega num determinado ponto que você vai estacionar. Então eu tenho isso muito comigo, né, que as batalhas estão aí, elas vêm para serem vencidas, né, para serem superadas. E é isso que nós temos que fazer. Claro, a gente vai encontrar pedras grandes, pedras pequenas, obstáculos daqui, obstáculos dali, e muitas vezes até de pessoas que estão próximas de você, quando você vai fazer alguma coisa, já aponta o dedo, ó, isso não vai dar certo, isso é perigoso, né, tem que tomar cuidado. Mas se eu não tentar, eu fico mais chateado em não tentar do que, sabe, do que você tentar e não dar certo. Então você tem que pelo menos tentar. Falei, eu tentei. Agora, se vai dar certo é outra coisa, mas até agora Deus tem abrido portas para a minha vida, tem me abençoado. Então,
muito feliz. Isso é muito bom. E é interessante a gente ouvir isso, porque a gente acompanha o Bronca das lives, da rádio, e a gente não sabe um pouco da sua história. Porque assim como cada um de nós, ele também enfrenta os seus desafios diários, ele também enfrenta pessoas que não, nem sempre vão estar te aplaudindo. Sim, claro. Nem sempre aqueles que estão do teu lado vão estar felizes ou vão compreender a sua forma de encarar a vida. Né? Porque... nem todas as pessoas você vai conseguir agradar. Exato. Sabe? E tem pessoas, eu já passei por N de situações dentro da minha profissão e também na vida pessoal. Mas já que nós estamos falando da questão do profissional, muitas e muitas dificuldades. Né? Você acabou de tocar no assunto, as pessoas não sabem o por trás do profissional. Né? O que nós passamos para chegar onde chegamos, uma ocorrência, por exemplo, que a gente está acompanhando, de ameaças de morte, de tanta coisa que acontece, que muitas vezes nós não colocamos isso no vídeo ou levamos isso para a rádio. Mas são desafios que têm que ser vencidos. Isso é legal, porque no dia a dia dele, no dia a dia nosso, a gente sempre vai enfrentar algumas barreiras. E a gente vai ter que voltar para casa, reencontrar a nossa família e tocar isso para frente. Eu quero saber como você descobriu, como você sabe e faz para lidar com isso no seu dia a dia, enquanto pai, enquanto esposo, enquanto homem. Como que você lida com essa situação para voltar para casa? Porque você no seu dia a dia enfrenta situações, né, que você traz para nós assim que você fala, meu Deus. Adriana, eu procuro sempre deixar o meu trabalho no trabalho. Sempre procuro. Claro que tem muitas vezes que você acaba chegando em casa, desabafando com a esposa, até mesmo com os filhos. Passei por algumas situações que eu citei como exemplo para os filhos. Tá vendo o que aconteceu com aquela pessoa? Por causa disso. Mas eu procuro sempre. Quando eu chego em casa, deixo o meu carro na garagem, eu procuro deixar todos os problemas ali. Sabe? É a mesma coisa do trabalho, eu venho pensando, tá? Aí deixo meu carro ali dentro da minha casa, eu procuro, assim, não falar. Mas se tiver que falar, vamos falar por uma questão até de conselho, né, de exemplos que eu quero dar para os meus filhos, mas eu separo muito bem isso. Sim. Eu procuro separar para não levar problema para casa. O Bronca tem filhos, né? Conta um pouquinho. Eu conheço você. Eu tenho 4 filhos. Conta aí para nós. Eu tenho 4 filhos, tenho 2 do primeiro casamento, tenho o Tiago e o Sidney filho. Que já são rapazes, né? O Tiago casado, né? O Ney, o Ney, 25 anos, também é comprometido, tem namorada. E do segundo casamento com a Valéria, eu tenho o Otávio e tenho a Radassa. A Radassa veio para tomar conta de tudo, né? Que é a menina da casa, assim, de netos, inclusive por parte da minha mãe e por parte do meu sogro. É a única menina. Então ela reina, né? Assim, e é um amor da minha vida essa menina, né? Todos são, mas eu digo ela porque é menina, né? Mas eu procuro muito participar da vida dos meus filhos. Ontem, domingo, né? Eu estava pescando com meus filhos, estava com o Otávio, com o Ney, com o Tiago pescando. E eles participam também muito da minha vida. Aquilo que eu gosto de fazer, eles gostam de fazer. Não parece, mas de vez em quando eu jogo bola. Ai, que legal. E os filhos jogam bola também. Então a gente participa muito, a gente tem uma vida social, vamos dizer assim, com os filhos, bem ativa. Né? A mesma coisa com a minha esposa também, a gente participa muito, um da vida do outro. Né? Então a gente tem uma vida... eu sou muito família. Eu amo a família, para mim família é tudo. Então por isso que eu procuro fazer muitas coisas com a minha família. Isso é interessante, né? Em tempos de tecnologia, em tempos onde os filhos ficam, às vezes você vê o pai num lugar, a mãe no outro, e cada um no celular. É interessante saber que tem formas de você, mesmo correndo no seu dia a dia, você encontra um tempo, você considera importante, assim como foi nas nossas vidas, né? Participar um pouco mais da vida das crianças. Mas me fala uma coisa, como que é essa experiência de ser pai já, quando você foi pai dos últimos meninos? A Radassa e do Otávio. Uhum. A do Otávio eu fui pai com 38 anos. E com a Radassa com 40 anos.
né? Eu falo que quanto mais velho a gente é pai, mais bobo a gente fica. Sim. A gente meio que quer ser um avô. Exatamente. Né? Sabe? Eu sempre falo que o pai já é maravilhoso, o avô é fantástico. Imagina ser bisavô. Né? Então eu estou nessa fase ali do avô, o avô pai. Por conta disso que eu te falei, questão da Radassa e do Otávio. Não que eu não dei atenção ou não dei atenção para os outros dois, Sim. pelo contrário. Eu sempre falo que eu não quero comparar um filho ao outro. Não quero comparar e não vou comparar. Mas você acaba dando um pouquinho mais de atenção. E só para contextualizar aqui, algum tempo atrás o meu filho, um dos meus filhos, me falou: pai, mas o que você faz para fulano, Beltrano, tá aí, você não fazia para gente. Eu falei: pois é, filho, primeiro que naquela época eu não tinha condições. Outra realidade. Outra realidade. E depois, hoje não, filho, hoje nós estamos numa outra condição, sabe? Eu fui explicando, eu falei: não, pai, eu tô brincando, eu sei que ele tá brincando, mas ele quer dar uma cutucadinha, né? Porém, o que eu faço para um, procuro fazer para todos. Exato. E é legal essa coisa, e de ser pai de meninos e agora de uma menina. Você fala assim, é encantador. Eu acho que a experiência é diferente, né? Sim, totalmente. Tem a questão cuidado, por ser uma menina, e uma coisa que eu te falo que eu acho muito bacana dos meus filhos, principalmente os meus dois mais velhos. Eles falaram: pai, eu não sei o que eu faria se alguém fizesse mal para a Radassa. Então, quer dizer, o cuidado que eu tenho como pai, eles também têm com o meu irmão. Sim. Então, assim, para mostrar que, independente de quem quer que seja, dos irmãos ali, eles vão se cuidar. Com certeza. Então, isso tudo vai da criação, vai da educação que a gente vai dando, é muito bacana. E uma coisa eu digo para você, Adriana, aos meus dois filhos mais velhos, que eu estou no meu segundo casamento, da mesma forma que eles chegam em casa e me dão um beijo na testa e no rosto, eles dão para minha esposa. Isso é interessante. Chego e dou um beijo nela, na testa dela e no meu rosto. Porque eu sempre falei para minha esposa, falei, a segunda, falei: você está casando comigo e está levando 2 filhos de presente. Então, quando eu comecei a namorar com ela, tem uma relação, né, no namoro, a princípio, ela sempre deixou assim, eles muito à vontade. Sim. Tá? Isso que é bacana, né? Que eu vejo que falta um pouquinho, um pouquinho nas famílias de hoje em dia. Falta, e é legal você briga. colocar isso, porque, por exemplo, eu sou mãe solo, e aí quando eu vou me relacionar com alguém, eu quero alguém que entenda que eu tenho um filho. Sim. E que vai acolher a mim e ao meu filho. Eu acho que o homem também é a mesma questão, porque a gente precisa dessa coisa da mulher olhar que o homem tem filhos, então eu vou estar com esse homem e eu vou aceitar ele e os filhos dele. Porque a gente vivencia no dia a dia diferenças, né, nesse sentido. E é tão bom quando a gente pode reunir a família, todos juntos, o do outro casamento com o de agora. E até se às vezes é casamento, tá os dois, né, os pais com seus respectivos esposos e assim, isso é legal, né? E o que você fala sobre isso? O que você tem como essa experiência? E que você acha interessante, que faz diferença na vida dos filhos? Você já falou agora que é bom, mas assim, alguma coisa que você aprendeu, que você acha que muita gente convive e vê diferenças e que isso... Eu sempre procuro passar para os meus filhos e graças a Deus, eu digo que eu passei por muita coisa e cheguei onde eu cheguei bem, tá? E a minha esposa da mesma forma. Então eu procuro sempre mostrar para os meus filhos a nossa história de vida, a minha, e a história de vida dela, da minha atual esposa. Porque para você chegar em um determinado patamar na vida, você luta, mas muitas vezes, Adriana, a gente vê que pessoas acabam usando pessoas. Tá? Eu falei para meus filhos: vocês têm que chegar onde chegar por mérito de vocês. E aí eu conto. Eu já cheguei por várias vezes, reunir os meus filhos na sala e contar um pouquinho da minha vida. Depois num outro momento, eu sento de novo, conto mais um pouquinho, porque são tantas histórias, né, que nós passamos na vida, que é uma coisa assim que... E da mesma forma da minha esposa. Eu sempre falo para os meus filhos que o primeiro emprego que eu tive foi como cobrador de ônibus, lá no Paraná. E o meu primeiro salário que eu peguei como cobrador de ônibus, eu falei para minha mãe: mãe,
E a única coisa que eu quero desse salário é chegar numa loja e comprar um chinelo Adidas. Que legal. Porque eu passei lá na coisa, aí eu cheguei e recebi meu primeiro salário como registrado com 13 anos. Naquela época podia ser registrado. Trabalhar cedo. E aí eu fui lá na loja, comprei um chinelo que eu vi na vitrine, cheguei em casa e falei, mãe, toma aqui dinheiro. Falou, mãe, toma aqui dinheiro. Falou, pra quê? Falei, pra ajudar a senhora, ajudar o pai. Tá, né? Então eu conto essa história para eles. Daí tem um outro episódio que eu falo também para ele, que o primeiro salário que eu ganhei na minha vida foi com 9 anos. Eu trabalhava como cortador de arroz. Nossa. Lá no Paraná. E aí eu fui trabalhar o dia inteiro na roça, cortar arroz na foicinha. Sabe que as foices? Não sei se aqui tem, mas lá tem. E aí o cara não tinha dinheiro para me pagar. O que ele me pagou? Ele me pagou em 5 quilos de arroz. 5 quilos de arroz com casca. Com casca. E aí... Que tinha que pilar. Aí depois tinha que descascar o arroz. Aí quebrava, quebra mais da metade, né? E aí eles não sabiam disso, né? Porque são tantas histórias que eu vou lembrando. Então eu procuro passar isso para eles, porque eu acho que o maior exemplo e a maior riqueza que nós podemos deixar para os nossos filhos é a nossa história de vida. Né? Porque para chegar onde chegar não precisa maltratar ninguém, ser mal educado com ninguém, né? Você tem que sempre ser uma pessoa honesta. Sempre falo para eles que tem que ser uma pessoa honesta. E hoje, graças a Deus, os 2 filhos estão bem, os 2 pequenos estão encaminhando também, né? Então acho bacana isso. Contar um pouco das nossas histórias, de tudo que a gente passou, de onde a gente trabalhou, como a gente fez, qual foi o nosso passo para chegar onde a gente chegou hoje, é de extrema importância para quem também nos vê e só vê o belo, né? Sim. Ver você ali toda sempre linda, você todo só no corre, só, que a vida do Bronca deve ser muito boa. É boa, com certeza, mas a gente trabalhou para chegar nisso, né? Adriana, eu acordo todo dia, de 4h40 a 4h50, todo dia eu levanto. Eu tenho esse hábito de acordar muito cedo. E a primeira coisa que eu faço, eu vou fazer o café para minha família, eu que faço o café para eles, faço leite para minha filha, deixo o Todd, tudo certinho para eles poderem levantar. Minha esposa levanta um pouquinho mais tarde. E aí eu tenho na minha casa uma mini fazenda. Lá eu tenho frango, tenho horta, tenho galinha poeteira. Aí eu vou cuidar dos bichos. Aí depois eu vou fazer minhas coisas do trabalho, sabe? Então eu tenho esse hábito e isso os meus filhos também. O Otávio, por exemplo, ele fala, pai, amanhã o senhor me acorda. Mas se me acorda eu quero estar com o senhor. Então, de vez em quando eu não fico com dó, eu falei, vamos agora. Daí, sabe? E eles gostam disso também. Estar juntos, né? Estar junto. Ainda bem que você casou com a Valéria, eu acho máxima, uma médica, uma profissional top. Conheci ela, a gente trabalhou junto no Hospital da Vida. E acho interessante. E que bom, né? Porque médico, agora eu já sei que ou casa com repórter, porque fica 24 horas no ar, ou com outro médico, porque a rotina de vocês conseguem se encontrar? Sim. Quando nós casamos, ela trabalhava no município e trabalhava no HU. Uhum. Trabalhava plantão lá à noite sim, noite não. E durante o dia no município, que ela era concursada do HU e também é concursada do município. Uhum. E aí, quando nós casamos, ela falou, eu vou sair do hospital, não quero mais tirar plantão. Sim. Eu quero me dedicar a você, a família. Eu falei, beleza. Aí começaram a vir os filhos. Aí os filhos começaram a exigir um pouquinho mais de tempo. Ela falou, me desculpa, mas eu agora vou trabalhar só meio período no município. Eu falei, não tem problema. Então ela trabalha só meio período agora no município. À tarde ela tem as atividades com as crianças, balé, ginástica, futebol, um monte de coisa que eles fazem. E ela é um aplicativo, uma motorista aplicativo dos filhos. Isso é bom. É bom quando o casal tem esses acordos e esses combinados para que tudo flua, né? Sim. Isso é interessante. Eu vou perguntar para você como que você faz, onde que você recarrega as suas energias, onde que você busca as suas forças para recomeçar a cada final de ciclo, a cada mudança. Porque na vida da gente ela é cíclica, né? E a gente sempre vai passar por finais de ciclos que são dolorosos. Porque mudar, trocar de um setor, trocar de trabalho, sempre tem mudança, trocar de idade, enfim, a vida ela é cíclica. Como que você enfrenta? Porque tem muita gente deprimida, porque eu escutei o pastor Edson falando um dia
que a vida, ela, ao longo do tempo, a gente tem que se reinventando para dar um novo sentido. Como você faz e onde que você busca as suas energias para isso? Adriana, eu ouvi de um amigo, no episódio bem recente, ele falou, me chamou num canto, numa situação que eu perdi um amigo. Ele falou assim, você conhece a reflexão da banana verde? Reflexão da banana verde. Eu falei, não. Ele falou, muitas pessoas vão para a frutaria, vão para o mercado e compram a banana verde. Pega a banana verde, tira do mercado, leva para casa, dali 2, 3 dias a banana vai estar madura. Ele falou para mim, nós temos que comprar a banana madura. E eu fiquei mais encucado. Falei, por que eu tenho que comprar? Porque a banana madura você come na hora. Então aquilo que você tem vontade de fazer, você faça. Porque amanhã você não sabe se você vai estar vivo. Então, por que eu tomo isso e cito como exemplo? Eu sempre, quando eu vou tomar as minhas decisões, eu ouço muito meu sogro, que é uma pessoa que eu amo demais, pai da minha esposa, e tenho um tio no Paraná, que são pessoas assim que acompanham muito a minha vida. Não tenho mais minha mãe, não tenho mais meu pai, não tenho mais meu irmão, que eram próximos de mim. Então eu tenho essas pessoas que me dão um norte. E também quando eu preciso tomar uma decisão, por incrível que pareça, muitas pessoas vão achar que esse cara é maluco, eu vou cortar grama na minha casa. Eu pego um carrinho e coloco aquele protetor e fico cortando grama e pensando. Ali eu vou refletindo. E tudo que eu vou fazer, eu coloco nas mãos de Deus, sabe? E no recarregar as baterias, tem algumas coisas que eu gosto de fazer. No final de semana, por exemplo, eu vou pescar. Aquilo me traz uma paz, sabe? Ainda mais para os meus filhos, lá você fica refletindo. Então, você toma decisões, você tem que tomar decisão de cabeça fria. Você não pode tomar uma decisão por impulso. Tá? Você tem que tomar uma decisão com a razão, não é com a emoção. Muitas vezes, quando nós tomamos uma decisão com a emoção, a coisa dá errada. Talvez você está com raiva, ou talvez você quer, não, porque eu tenho que ser melhor que aquele, e custe o que custar, eu vou fazer. Não. Você tem que parar e pensar, até onde eu consigo chegar, até onde a minha perna alcança. Eu não posso dar o passo maior que a perna. E eu já tomei essas decisões na minha vida pessoal e na minha vida profissional. E graças a Deus deram tudo certo até hoje, sabe? Não estou falando que foi fácil, mas e que não passei por desafios ou tive que enfrentar vamos dizer, retaliação ou até uma perseguição. Mas, por isso que eu falei que tudo que você coloca Deus na frente, e você rodeado com pessoas boas, tá? Sim. Você tem que ter pessoas, um ciclo de pessoas que torcem por você. Tem que ter uma base, né? Não, e torce por você. Não é aquela pessoa que vai, muitas vezes, te abraçar com a mão e com a outra quer dar uma facada nas costas. Tá? Tô contextualizando aqui, né? Estou dando como exemplo, porque eu já vi muitas pessoas que se aproximam de você por interesse. Sim. Sabe? E lá na frente a máscara cai. Sim. Né? Então, nós temos que tomar cuidado, né, em relação a isso. Mas eu acredito que a vida de ninguém seja fácil. Não. Né? Eu acho que por mais que a pessoa escolha uma profissão dessa ou daquela, ela vai ter algum tipo de BO. Né? E todo mundo tem, né? Porque a vida é isso, é você passar por momentos que te façam refletir, que te façam voltar para si. E aí o que você fala é interessante, de ter os amigos certo, mas ao longo da vida a gente vai descobrindo isso, porque a gente fala isso, a pessoa fala, eu não tenho nenhum amigo, porque confiei em um, mas a vida ela é cíclica e ela vai nos mostrando aos poucos quem é quem, né? Você vai descobrindo quem é quem no seu dia a dia. Eu tenho muito, não vou dizer raiva, mas eu fico meio enojado com pessoas falsas. Sim. Sabe? Tem pessoas que estão ali na tua volta, tá, e fala isso, fala aquilo, e depois, num outro momento, você fica, fulano de tal, pensa isso de você, e tem muito, não adianta querer tapar o sol com a peneira, que não, tem muito, então isso me deixa muito triste. Ainda mais no meio, tipo, que a gente convive, quando você é mais, tem um destaque, é complicado. Eu sei que no dia a dia do comum também tem, não que a gente não seja comum, mas você entende o que eu tô falando. Sim. No sentido de que... Lá atrás, Adriana, uns 7 anos atrás, quando eu comecei a fazer lives e usar uma outra ferramenta das redes sociais, eu fui muito criticado, principalmente pelos colegas. Sim.
Não, porque isso não vai dar certo. Você toma cuidado. Ó, cuidado que vai dar processo. Não sei o quê. Sabe? Eu falei, deixa fluir, deixa o negócio rodar. De repente, todo mundo veio. Todo mundo veio. Sabe? É isso que me deixa meio chateado. Mas é interessante, porque o importante também é quando você acredita naquilo que você faz, naquilo que você vai fazer, você não ouvir as críticas. A gente recebe um monte, vai receber um monte, mas quando você fez o que você faz, porque com certeza você começou a fazer lives, você fez o seu momento de reflexão, você consultou aquilo que você confia, você buscou apoio nos que você sabe que pode contar e fez essa volta para dentro, porque o seu ir lá e cortar a grama e ficar pensando é voltar para si, porque a gente precisa nesse mundo atual voltar cada vez mais para nós, né? Sim. E ver que a resposta vai estar dentro, né? É só nós buscarmos ela, é só nós buscarmos e abrir o coração, sabe? Eu acho que é o primordial, o passo que você tem que dar é aquilo, falou, eu vou, mas o senhor está comigo? Será que o fulano vai estar me ajudando? Sabe, você tem que ir. E aí você procura. Você começa, é que nem uma árvore enraizando. Quanto mais fundo ela vai, mais ela vai se afirmando. Tá? Mais ela vai ficando forte. E é isso que nós temos que fazer na vida. Quando, lá atrás, se eu ficasse só pensando, fulano falou que não vai dar certo. Opa, peraí, eu vou aqui, eu vou consultar aqui, eu vou ali, ver se, sabe, é isso que eu acho que é o enraizar. Tá? Você realmente construir algo sólido. Mas vamos lá agora, a pergunta que todo mundo quer saber. Me conta, o que você sabe e faz gostoso? Ixi. O que você faz gostoso que ninguém sabe? Conta aí. Tem tanta eu sei coisa. Que você pesca, isso eu já vi, mas o que mais você faz? Você cozinha, faz alguma outra coisa? Eu sou apaixonado pela cozinha. Uma das coisas que me deixa muito feliz é a cozinha. Sabe, eu quando estou em casa gosto de preparar pratos diferentes. Eu sou muito explorador, eu exploro muito a cozinha. Tomo um bom vinho com a minha esposa em casa, e tenho vinhos, então eu tomo vinho em casa. E de vez em quando eu faço uma comida. Ontem, por exemplo, eu fiz uma macarronada, né? Então, sábado eu fiz um ceviche, então vai fazendo. Então eu gosto muito da cozinha. Aí eu acho que eu cozinho bem, porque todo mundo que vai jantar pelo menos na minha casa, ou vai almoçar, e tem um basicão, né? Que é o arroz com feijão, tem o churrasco também. Aí eu já passo o bastão para os filhos. O meu filho, por exemplo, o Otávio, de 10 anos, já assa carne. Isso é legal. Eu ensinei ele, falei, filho, o churrasco é por sua conta hoje. Ele falou, beleza, pai, eu vou acender, falei, então você cuida. Então, o basicão, mais ou menos, eu já deixo para ele. Aí eu vou explorando o que eu quero explorar, vamos dizer assim. Então, o que você faz gostoso é criar memórias. Sim. Memórias boas para seus filhos e para aqueles que vão à sua casa, ou para aqueles que estão próximos a você e saboreiam os pratos que você faz. Sim. Então, o que o Sidney faz gostoso são as memórias que ele deixa a quem degusta os pratos dele. Quero ir lá, viu? Opa, está convidadíssima. Vou combinar para comer. Fazer uma macarronada, fazer uma massa. E outra coisa que eu esqueci de falar, eu como sou descendente italiano, eu faço muita coisa caseira. A massa, por exemplo, é caseira. Você que prepara. Eu faço um cilindro. Outra coisa que eu faço, os meus filhos estudam, os dois mais novos, e quem faz o lanche para eles levar na escola, eu e minha esposa. A gente faz esfirra, faz enroladinho, faz pastel assado, e eles participam de todo esse processo. A gente se reúne na cozinha e faz aquela bagunça, farinha para cá, farinha para lá, e para eles é uma delícia, né? Porque eles ficam fazendo, pai, eu quero fazer um para mim diferente. Eu falei, faça. Não tem problema. Então a gente participa muito desses momentos, sabe? Inclusive ontem acabou o lanche dos meninos, amanhã a gente vai começar a fazer de novo em casa. Porque eles cobram, eu quero lanche que o pai e a mãe faz. Como é bom a gente encontrar e conversar com pessoas que a gente só vê no trabalho, né? Porque aí você começa a descobrir peculiaridades, porque eu não sabia que ele cozinhava, que gostava de cozinhar, que junto com a família eles preparam o lanche, coisas que no dia a dia da gente acontece, mas o que é legal é que inclui os filhos e faz desse momento um momento familiar e gostoso, né, de memórias. Eu quero agradecer por você ter vindo
E quero ver que você deixe uma mensagem, alguma coisa que você acha importante passar. Porque na vida é assim, a única coisa que a gente tem nesse mundo, ou que deixa, são os nossos feitos, as nossas falas, as nossas histórias. São as memórias que criamos para todos. Se você me permite, hoje eu compartilhei no Facebook, no Instagram, e já que nós estamos falando dessa uma mensagem, eu acho que isso vem a calhar, né? Não tinha nada combinado, né? E queria compartilhar com todos vocês aqui, né? Está escrito aqui nas minhas redes sociais: a vida é um sopro, por isso nós temos que aproveitar o máximo que a gente puder aproveitar da vida. Não perca tempo com bobagens, com pessoas que não valem a pena. A vida nos ensina que nós temos que aproveitar o presente. A verdadeira riqueza está nas nossas memórias, que é o que nós estamos explorando aqui, né? Porque ao longo da vida nada se leva, né? Tudo se fica aqui, e o exemplo maior que nós temos que deixar são para as pessoas que estão ao nosso lado, sempre estando com pessoas boas, sempre estando com pessoas boas, porque um dia tudo passa, a vida passa. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Hoje está aqui, o amanhã a Deus pertence. Deus abençoe a todos. Ai, amém, que lindo, adorei. Então que a gente possa ter uma vida legal e curtindo o presente, o aqui e agora. E que a gente consiga lidar com a dualidade que habita em nós. Porque a gente fala estar ao lado de pessoas boas sempre, e aí tem gente que fala, ai, mas eu não sou bom, porque eu, né, às vezes eu tá deprimido e não se sente, não se encaixa, acha que não é bom para estar no mundo. E todos nós temos essa dualidade interna. Adriana, todos nós temos o bom e o ruim dentro de nós. Só temos falar agora, ninguém é igual. Ninguém é igual. Por exemplo, eu sou diferente da minha esposa, ela é diferente de mim, ela tem um pensamento. Porém, a gente procura se entender, a gente procura ter uma sintonia, sabe? Muitas vezes ela tem algumas coisas que ela gosta, eu não gosto, e vice-versa. Então, nós temos que nos explorar. Explorar essa questão aí, para que tudo se encaixe e tudo dê certo. Porque ninguém, eu acho que todo mundo fala, fulano nasceu para ciclano. De um certo ponto eu concordo, mas foi lapidado. Sim. Porque ninguém está escrito que a pessoa nasceu faz pronto, isso, né? não. Então espero que eu consiga lapidar alguém aí para ser. Também quero isso, tá? Eu tive esperança, viu, amigas? Agora a gente também tem esperança. Isso é bom. Muito obrigada. Obrigado a você pelo convite. Quero agradecer a você, o Leandro, meu brother, né, que está por trás das câmeras. Obrigado pelo convite. Eu gosto muito de participar e compartilhar um pouquinho da minha vida. Adorei. Um bate-papo descontraído do jeito que você falou. Quem que é o Bronca por trás da uma live, né? Então, eu que agradeço. Muito obrigada.